Fala, fiel torcida! Antes de mergulharmos nas emoções do nosso amado Corinthians, é hora de dar aquele recado. Se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou seu like maroto, não perde tempo. A nossa paixão pelo Timão merece ser celebrada, e sua interação é fundamental para manter a chama alvinegra acesa. Então, bora lá! A verdade é que o Corinthians passou por um turbilhão nesta temporada, e nem de longe foi a que a Fiel esperava. A equipe encerrou o Campeonato Brasileiro em uma posição que, vamos ser sinceros, é para lá de decepcionante, 13º lugar, com apenas 47 pontos. Essa foi a terceira pior campanha da era dos pontos corridos, e isso não se pode ignorar. O que aconteceu com o nosso timão? Os torcedores, que sempre estiveram com o coração na ponta da chuteira, ficaram perplexos, angustiados e até mesmo desiludidos com a trajetória do time no campeonato. É uma situação que, a cada rodada, pesava mais e mais, como uma sombra sobre o clube. Os rumores começaram a surgir, e a pressão aumentou. O ambiente na Neoquímica Arena estava tenso, e as críticas à gestão e ao elenco eram constantes. A torcida, conhecida por ser uma das mais apaixonadas do Brasil, não se calou. O eco das vozes nas arquibancadas se transformou em um clamor por mudanças, por vitórias, por uma reação. Afinal, o Corinthians não é um clube qualquer, é um gigante que já conquistou tantas glórias e que tem uma história rica, repleta de batalhas e superações. Porém, o que se viu foi um time que parecia perdido, buscando a identidade que há muito tempo parecia ter se esvanecido. As derrotas e empates frustrantes acumulavam-se, e o clima na arena era de incerteza. Muitos torcedores, que até há pouco acreditavam na recuperação da equipe, começaram a perder a esperança. E como não perder? O desempenho em campo era abaixo do esperado, e a falta de um líder técnico em momentos cruciais deixava a torcida ainda mais apreensiva. O que seria necessário para reverter essa situação? Uma virada de chave? Um verdadeiro milagre? E então, no dia 8 de dezembro, após um empate morno contra o Juventude, que não fez outra coisa senão intensificar o sentimento de frustração entre os torcedores, algo inesperado aconteceu. Quando muitos já se preparavam para o fim da temporada com um gosto amargo na boca, um sopro de esperança surgiu: o Corinthians enfrentaria o Cruzeiro na Copa do Brasil. E a expectativa era altíssima. Afinal, a Copa do Brasil sempre foi um torneio que trazia à tona o que há de melhor no nosso timão, momentos de glória que ficaram gravados na memória da Fiel. Para muitos, essa seria a última chance de proporcionar uma alegria à torcida, um alento para as feridas deixadas pelo Campeonato Brasileiro. A grande pergunta pairava no ar: conseguiria o Corinthians se reencontrar e fazer valer a sua história em um torneio que sempre trouxe tantas emoções? A Fiel estava pronta para apoiar, mas a pressão era palpável, e a incerteza se transformava em ansiedade. O que poderia acontecer no jogo contra o Cruzeiro? Era o momento de reagir e mostrar a que veio. Então, a expectativa crescia cada dia que passava, e a Fiel se dividia entre a esperança e a desconfiança. O clima de incerteza e expectativa se alternava, mas uma coisa era certa: o próximo jogo poderia mudar tudo. E, se Deus quiser, seria o primeiro passo para a recuperação do Corinthians nesta temporada tão conturbada. Neste cenário dramático, a torcida se preparava para viver mais um capítulo da história do nosso timão. O que vai acontecer? Acompanhe, a gente fica ligado nas notícias. Contempla, torcedor. O que aconteceu no Mineirão foi uma verdadeira explosão de emoções. A Fiel estava apreensiva, mas o Corinthians precisava mostrar a sua força e o que realmente significa ser Corinthians. E, assim, no dia 10 de dezembro, a equipe alvinegra surpreendeu a todos ao vencer o favorito Cruzeiro por 1-0 na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E quem foi o herói dessa noite de glória? Ele mesmo, Memphis Depay, que decidiu marcar o seu nome na história e dar um alento à torcida que tanto sofria. A vitória não foi apenas um resultado, foi um verdadeiro grito de resiliência. O Timão entrou em campo com uma tática que deixou muitos admirados, especialmente com a forma como Dorival Júnior armou a equipe. A estratégia envolveu um sistema defensivo sólido, mas também uma explosão de velocidade no ataque. O time estava compacto, e cada jogador parecia ter entendido perfeitamente o seu papel em campo.
A pressão exercida sobre o adversário era ensurdecedora, e a Fiel sentiu o clima de confiança se instaurando aos poucos. Memphis, com seu talento indiscutível, foi fundamental. Ele não apenas marcou o gol da vitória, mas também trouxe uma nova energia ao time. A forma como ele se movimentou, se apresentou para o jogo e buscou a bola foi um espetáculo à parte. O jogador estava em sintonia com seus companheiros, e essa conexão foi crucial para o desempenho coletivo. Quando ele balançou as redes, a euforia tomou conta da torcida. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado dos ombros de todos os corintianos. A vitória contra o Cruzeiro foi um divisor de águas. O que antes parecia ser uma temporada perdida começou a ganhar novos contornos. A moral do time foi lá para cima, e a confiança retornou, como um sol brilhante após dias nublados. A Fiel voltou a acreditar que o Corinthians poderia não apenas avançar na Copa do Brasil, mas também retomar a sua trajetória gloriosa. O jogo teve um sabor especial, como um reencontro com a história de um clube que já fez e ainda pode fazer grandes feitos. Mas não podemos esquecer que há um detalhe importante: o jogo de volta na Neoquímica Arena. A vantagem era boa, mas o Corinthians não poderia se acomodar. A pressão aumentaria, e a responsabilidade de manter a vantagem e avançar para a final seria ainda maior. Os torcedores estavam ansiosos, e todos sabiam que a volta seria um verdadeiro teste de fogo. E, como a história do futebol nos ensina, em um jogo, tudo pode acontecer. O que o Corinthians fez no Mineirão precisava ser repetido em casa, e a Fiel sabia que a equipe tinha condições de fazer valer o seu mando. Enquanto isso, Dorival Júnior se mostrava otimista e confiante. Ele sabia que o resultado positivo era um impulso para o time, mas também estava ciente de que a equipe não poderia se dar ao luxo de relaxar. O foco era total, e cada treino se tornava uma preparação intensa para o que estava por vir. E a pergunta que não queria calar na mente de todos era: o Timão conseguiria manter a intensidade e a garra que o levaram à vitória no Mineirão? O que você acha, torcedor? Estaria o Corinthians pronto para superar mais um desafio? Agora, visualiza o cenário do Corinthians se preparando para o jogo decisivo. Os dias que antecedem a partida na Neoquímica Arena são repletos de expectativa e tensão. Os treinos são intensos, e cada jogador está se esforçando ao máximo para garantir que a equipe esteja em sua melhor forma. Dorival Júnior, sempre atento e focado, comanda as atividades de forma que seus comandados absorvam a importância do momento. A atmosfera no CT é de determinação e foco, como se cada passe e cada drible fosse uma peça do quebra-cabeça que pode levar à grande final. A comissão técnica trabalhou meticulosamente na análise do Cruzeiro. O que foi feito no Mineirão será ainda mais crucial agora em casa. A estratégia precisa ser ajustada, e as fragilidades do adversário precisam ser exploradas ao máximo. É nesse momento que o espírito corintiano se faz mais forte, e cada jogador sente que está vestindo a camisa de um clube que tem um histórico glorioso em semifinais de Copa do Brasil, principalmente quando joga em casa. O Timão já teve 7 classificações em 7 tentativas quando a volta é na Neoquímica Arena, e isso é um peso que todos os jogadores carregam com orgulho. Porém, não é só a parte técnica que importa. A pressão externa também é grande, e a torcida, que sempre esteve ao lado do time, cobra uma reação. Essa cobrança é sentida no ar, misturada à esperança de que a equipe possa fazer uma grande apresentação. O que se viu nos últimos jogos foi um time que se encontrava em uma fase complicada, mas a vitória sobre o Cruzeiro pode ter sido a chave para virar essa página e escrever um novo capítulo. Nos bastidores, os jogadores conversam entre si, discutem táticas e buscam motivação. O clima é de união e camaradagem, como uma verdadeira família que se prepara para um grande desafio. E é nesse momento que aqueles que vestem a camisa do Corinthians sentem a força da Fiel, mesmo à distância. Sabem que não estão sozinhos, que cada grito, cada canto que ecoa nas arquibancadas, mesmo que imaginário, os impulsiona para a frente. Enquanto isso, as redes sociais fervilham com os comentários da torcida. Alguns torcedores mostram-se otimistas, outros, mais céticos, questionam se o time realmente está pronto para enfrentar o desafio e se a vitória no Mineirão foi apenas um acaso. O debate se intensifica, e a paixão pelo Corinthians se manifesta de diversas formas. No entanto,
O que une todos é o desejo de ver o Timão brilhar mais uma vez, de assistir a uma reviravolta que pode trazer novos ares para a temporada. E assim, os dias passam, e a expectativa só aumenta. O jogo de volta se aproxima, e as conversas nas redes sociais se intensificam. O que será que a Fiel pode esperar do Timão? Conseguirão os jogadores manter a intensidade e a entrega mostradas no Mineirão? É hora de nos prepararmos para uma verdadeira batalha, e a torcida precisa estar unida como nunca. Imagina que você é um torcedor corintiano e se depara com a história do Timão em semifinais de Copa do Brasil. O que vem à sua mente? Poderíamos listar uma série de momentos inesquecíveis, vitórias emocionantes e superações que marcaram a trajetória do clube nesta competição. O Corinthians, ao longo de sua rica história, se destacou em momentos críticos, e agora, na semifinal contra o Cruzeiro, essa tradição está novamente em jogo. Desde a primeira edição da Copa do Brasil, o Corinthians sempre se apresentou como um gigante, disposto a lutar até o fim por cada título. A história recente do clube em semifinais quando joga em casa é nada menos que impressionante. São 7 classificações em 7 tentativas, um feito que demonstra a força e a garra do nosso time quando o apoio da torcida é fundamental. A Fiel sabe que o Timão se transforma em casa, e isso é algo que pesa nas costas de cada jogador que entra em campo. Lembrar das conquistas passadas é algo que traz confiança. Os torcedores relembram aquele time de 1995, que, sob a batuta de jogadores inesquecíveis, levou a taça para casa. Ou o emocionante título de 2002, quando a ansiedade tomou conta de todos até a última rodada. A equipe não apenas lutou contra adversários, mas também contra um histórico de decepções em finais anteriores. Cada conquista é um lembrete de que o Corinthians tem a capacidade de se reerguer, de lutar e de triunfar. E a semifinal contra o Cruzeiro é mais um capítulo a ser escrito nessa história gloriosa. O Corinthians sabe que a pressão é grande, e a responsabilidade de manter essa tradição é um peso que se sente a cada passo no campo. Os jogadores devem ter em mente que a vitória não é apenas para eles, mas para cada torcedor que já vibrou, chorou e comemorou com o clube. É um legado que precisa ser honrado e defendido. Outro ponto importante a se considerar é o frio na barriga que a Fiel sente ao lembrar dos jogos passados. A torcida é apaixonada e fiel, e cada jogo é uma verdadeira guerra. A emoção e a tensão são palpáveis, e cada jogador deve se lembrar de que, ao entrar em campo, o que está em jogo é mais do que apenas um resultado, é a honra do Corinthians. É a história que está sendo escrita a cada passe, a cada chute a gol. E a Fiel, com sua energia inabalável, está lá, pronta para apoiar e empurrar o time para a vitória. Em meio a essa pressão, pode-se considerar o impacto psicológico que a história do clube tem sobre os jogadores. A confiança que se gera em campo, sabendo que a torcida está ao lado, é um combustível poderoso. No entanto, esse mesmo peso pode virar pressão, especialmente em momentos críticos. A expectativa de manter o histórico perfeito em semifinais é algo que deve ser tratado com cuidado, e Dorival Júnior sabe disso. Chegados ao ponto mais crucial da temporada, é hora de ver se o Timão consegue usar essa bagagem histórica a seu favor. A história do Corinthians em semifinais não é apenas um passado glorioso, mas uma fonte de motivação e confiança. Os jogadores têm a chance de se inspirar em lendas que já vestiram o manto alvinegro e transformaram pressão em triunfo. O que você acha, torcedor? O Corinthians vai honrar seu nome e sua história ou será mais um capítulo de decepção? A emoção está no ar, e a expectativa cresce a cada dia. E agora, é hora de nos debruçarmos sobre um tema que, embora muitas vezes fique nas sombras do futebol, é crucial para a saúde do nosso amado Corinthians, o aspecto financeiro. O déficit projetado é alarmante, e o valor de 272 milhões de reais é algo que não pode ser ignorado. Essa situação financeira afeta não apenas a gestão do clube, mas também a performance em campo e a moral da torcida. Os números assustam, e a situação financeira do Corinthians se tornou um tema recorrente nos debates entre os torcedores e comentaristas. Como um clube que já foi sinônimo de glória e sucesso pode chegar a um ponto tão crítico? Essa é a pergunta que ecoa na cabeça de muitos. A pressão aumenta, e a necessidade de conquistar a Copa do Brasil se torna ainda mais urgente. Afinal, um título pode representar um respiro financeiro e uma nova esperança para a torcida.
A pressão que isso gera nos jogadores é imensa. Em meio a uma temporada que já trouxe tantas frustrações, a necessidade de vencer se transforma em uma obrigação. Cada jogo é uma batalha não apenas pelo troféu, mas também pela sobrevivência financeira do clube. E a Fiel, que sempre esteve ao lado do time, agora sente a necessidade de apoiar ainda mais, mas também exige resultados. É um equilíbrio delicado, onde a paixão se mistura com a realidade crua das contas a pagar. Dorival Júnior, ciente dessa situação, deve lidar com a pressão de todos os lados. A responsabilidade de colocar a equipe em um caminho de vitórias e, consequentemente, amenizar as preocupações financeiras do clube pesa sobre seus ombros. Ele conhece a história do Corinthians e sabe que a torcida espera muito mais do que apenas uma simples vitória. Eles querem ver o Timão reerguer-se das cinzas e voltar a brilhar. E não para por aí. O impacto financeiro não é apenas uma questão de números. Ele reverbera diretamente na confiança dos jogadores. Quando um time está lutando para manter-se à tona financeiramente, a incerteza pode afetar a moral de cada atleta. A dúvida pode se infiltrar nas mentes, e o que deveria ser um momento de alegria e celebração pode se transformar em um fardo pesado. É nesse cenário que a Fiel espera que a equipe, ao invés de se deixar abater, use essa pressão como combustível. A história do Corinthians é uma história de superação, e a torcida anseia que isso se reflita em cada jogador. Além disso, a pressão externa pode influenciar o desempenho dos atletas. O que se espera é que o Timão consiga transformar essa pressão em motivação. O que pode acontecer se o Corinthians conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil? Isso poderia ser a salvação da temporada e, quem sabe, um novo começo para um Corinthians que precisa se reinventar. A esperança está viva, mas as incertezas também. A Fiel se pergunta, será que a equipe vai conseguir superar os desafios e brindar a torcida com um título que pode mudar o rumo da temporada? O que você acha? Torcedor? O Timão vai se erguer e fazer história novamente? Chegamos a um ponto crucial, torcedor. O que podemos esperar do Corinthians daqui para frente? O jogo de volta contra o Cruzeiro não é apenas um teste para a equipe, mas uma oportunidade de garantir um futuro mais promissor. A possibilidade de conquistar a Copa do Brasil se torna uma luz no fim do túnel em meio a uma temporada cheia de altos e baixos. A vitória no Mineirão foi um divisor de águas, e a expectativa para o próximo jogo é enorme. A Fiel está cheia de esperanças, mas também de receios. O que está em jogo é muito mais do que apenas um troféu. Se o Corinthians conseguir avançar para a final e conquistar o tetracampeonato, isso pode representar um renascimento para o clube. A confiança pode retornar, e a temporada que parecia perdida pode se transformar em um ano memorável. Mas a jornada não será fácil. O Cruzeiro é um adversário difícil, e a pressão para entregar um bom jogo em casa é intensa. Dorival Júnior e sua comissão técnica precisam garantir que os jogadores estejam preparados não apenas fisicamente, mas também mentalmente para o desafio. Eles precisam entrar em campo cientes de que cada passe, cada jogada e cada gol pode ser determinante para o futuro do clube. Além disso, a Fiel terá um papel fundamental nesse processo. A torcida se tornará o 12º jogador em campo, e sua presença nas arquibancadas pode fazer toda a diferença. O apoio incondicional pode ser o combustível necessário para que os jogadores deem o seu melhor. A conexão entre a torcida e o time é algo especial, e o Corinthians sempre se destacou por ter um dos públicos mais apaixonados do Brasil. Essa energia precisa ser canalizada para impulsionar a equipe rumo à vitória. Enquanto isso, a pergunta que não quer calar é: o que acontecerá após a Copa do Brasil? Independentemente do resultado, o Corinthians precisará traçar um plano para reestruturar sua equipe e suas finanças. A conquista do título pode ser um passo vital, mas não é o único desafio a ser enfrentado. O futuro do clube dependerá de decisões sábias e investimentos que possam garantir a saúde financeira do Corinthians. Assim, o jogo contra o Cruzeiro é mais do que uma simples semifinal, é uma chance de reescrever a história do Timão, de trazer esperança para a Fiel e de iniciar um novo capítulo de vitórias. O Corinthians tem a capacidade de se superar, e a torcida acredita nisso. Cada torcedor deve se unir, vibrar e apoiar, pois a força da Fiel é um elemento essencial para o sucesso do nosso amado clube. E assim, termina mais um capítulo dessa história emocionante.
O que você acha que irá acontecer na Neoquímica Arena? O Corinthians irá superar as expectativas e conquistar a Copa do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. O futuro está em aberto, e nós, como torcedores, faremos parte da história do Timão, sempre.